começar, pensado, você como hoje Head de Inovação, eu queria entender um pouco dessa trajetória, porque você teve um papel anterior aí no SBT como Head de Digital. Então, olhando um pouco esse teu momento anterior, o teu novo papel como Head de Inovação, considerando o movimento atual do SBT também, todo mundo tem acompanhado, né? O SBT é um dos maiores canais dentro do YouTube. Vocês acabaram de fazer o anúncio também de uma estratégia de marketplace, ou seja, garantir essa audiência dentro de um grande ecossistema. Além disso, né, o SBT acaba de lançar aí a aquisição dos direitos para a exibição da Libertadores, ou seja, vai para o mundo dos esportes, é o mundo dos fãs. Então, tudo isso junto, misturado, pensando nesse momento atual que a gente vive aí de pandemia, o que eu queria entender de você é que, naquela época, quando esse movimento para o digital começou, tudo era muito experimental. O que você entende que foi efetivamente um processo transformacional de lá para cá, né? E por que ela é tão importante hoje? E aí, olhando esse teu papel como Head de Inovação. O SBT tem um histórico muito potente em interatividade, isso vem do DNA do grupo, do próprio fundador, que tem os games e game show na veia, né? Uma pessoa assim que a gente admira muito, todo brasileiro admira muito, mas além disso uma pessoa visionária que consegue enxergar como entreter o público de uma maneira interativa. E aí a gente começa a resgatar algumas ações que já trabalhavam com as telcos, por exemplo, quando as pessoas podiam ligar para participar do programa. Tinha Bozo, tinha Gol Show, tinha uma série de situações. Eu percebi e comentei que, olha, não é interatividade pura para a pessoa ligar e cobrar, mas a gente tem que ter uma postura aqui para lançar, enfim, a nossa área mobile também. Temos que atender porque as pessoas têm um aparelho que anda todo dia com ele e que esse aparelho, enfim, tem todas as informações e, ao mesmo tempo, é a fonte de entretenimento que está na mão. Então, nossa missão nisso daí era de realizar ações ainda com as telcos, com geração de receita, promoções, e que funcionavam muito bem, e é uma combinação muito poderosa, porque a TV aberta ela consegue provocar uma conversa de massa absurda com um canhão de mídia que tem. Por outro lado, a TV aberta, que está completando agora 70 anos, né, a gente vê que tem um papel fundamental, e teve um papel fundamental nessa história do país, de unificar, enfim, uma cultura nacional, ao mesmo tempo permitir que a notícia espalhasse de uma maneira bastante democrática. Até que surgiu uma oportunidade, vamos lançar o aplicativo do SBT, foi o primeiro, colocamos o sinal da emissora também no ao vivo ali, e o resultado foi estonteante. A gente conseguiu números de downloads e né, usuários ativos consumindo no próprio mês, bastante significativos, e a gente começou a acelerar essa frente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com as equipes para unificar uma estratégia digital naquela época, focada na produção, distribuição, edição desse conteúdo e promoção nas redes sociais. O SBT tem seus desafios, obviamente, como todas as companhias, naturalmente, e um dos desafios era, ok, como é que a gente consegue dar escala em um modelo em que a gente quer seguir muito mais próximo da TV aberta, que é a oferta de conteúdo de qualidade de maneira gratuita, sem que isso prejudique com o nosso sucesso. Ou seja, no ambiente digital, quanto mais gente você tem streamando o seu conteúdo e absorvendo, você tem um custo nessa CDN, nessa distribuição, que, por enquanto, é algo relativamente proibitivo para alguns grupos para poder se arriscar num modelo de negócio que não está bem amarrado, porque você tem um desenvolvimento desse mercado. Então, foi aí que a gente reavaliou as estratégias de como trabalhar, intensificou já estava tendo uma boa relação com o YouTube, que começou muito antes da minha entrada no SBT, até que em outubro de 2017, se não me engano, o SBT se tornou o principal canal de TV aberta no mundo dentro do YouTube, e ajudou também a gente a desenvolver novos modelos de negócio em parceria com a empresa. Existe uma preocupação muito grande nos valores do conteúdo, que é o core, o centro nervoso do negócio, em que o conceito é muito simples, né? É difícil de executar, mas é muito simples, assim. É um conteúdo em que
a netinha e a vovó e a mamãe podem estar assistindo na mesma tela sem nenhum tipo de constrangimento. E que, ao mesmo tempo, existem os desafios de, ok, estamos conectados com eles, como é que a gente continua essa conexão e a entrega desse conteúdo? E, obviamente, que aí vem as plataformas digitais. Foi, então, a partir desse ano que fui convidado para assumir essa área nova do SBT, que basicamente a gente tem dois grandes papéis dentro da emissora, um papel que é dentro de casa, né, auxiliar a emissora a poder acelerar os processos, enfim, a gente ter recursos e efetividade nos processos todos para que a emissora esteja num processo contínuo de transformação digital e ganhar eficiência nisso. E do outro lado, da porta para fora, como é que a gente consegue aproveitar todos esses ativos da emissora e do grupo para gerar produtos e serviços de valor para esse consumidor com uma experiência cada vez mais agradável. E aí a gente tem algumas frentes que vão desde soluções de publicidade, como o SBT Ads, com o objetivo de facilitar um dos nossos clientes, né, que um cliente é o nosso espectador, a audiência, né, que está consumindo esse conteúdo, outro cliente é o anunciante, a agência, que pode ter acesso de uma maneira mais simplificada ao nosso inventário e de uma forma de comprar essa mídia. Então, esse é um dos produtos. Existe outro que é o SBT Vídeos, que também é um esforço muito grande da companhia como um todo, que envolve diversas áreas, área de conteúdo, área de TI, a área própria do SBT Lab, que está dentro da área de inovação, enfim, diversas áreas que ajudam a gente a continuar desenvolvendo esses produtos e identificar novas oportunidades de acordo com os dados gerados pelo consumo. Bom, quais foram os maiores obstáculos nesse processo aí durante essa jornada, né? É a corrida do dia a dia. O mercado de oferta de conteúdo é muito vivo, principalmente quando você trabalha com jornalismo, você trabalha eventualmente com conteúdos que estão de entretenimento, etc., e esporte agora também. Você tem um mercado dinâmico com diversos novos players que estão entrando também num jogo que não é competência, você vê em que esse posicionamento tem que ir com um certo cuidado e com atenção, mas também não dá para fazer movimentos bruscos, porque dependendo como você faz, algumas tomadas de decisão vão impactar nos próximos meses e anos. Vide, por exemplo, o que aconteceu com a pandemia. O SBT estava tendo um excelente primeiro trimestre e seguindo um crescimento. Obviamente que veio a pandemia, afetou todos os negócios da emissora, natural. Muitas empresas têm uma correlação direta entre PIB e mercado anunciante. Muitas empresas tiveram que rever o seu orçamento e a sua estratégia. Deixa eu aproveitar e te fazer mais uma pergunta, né? Você trouxe essa questão dos obstáculos, né, para um processo transformacional. E quando a gente lida com a inovação, que essa é a sua nova cadeira, talvez o maior obstáculo de todos seja um processo transformacional de cultura, né? Porque você entregar negócios digitais, você precisa remodelar uma empresa para processos digitais e capacidades para a preparação dessas ofertas e uma integração do mundo tradicional para o mundo digital. Então, como é que você vê esse movimento em termos de aceleração para que vocês possam se reposicionar, né, como um grupo efetivamente que faz uma entrega muito mais ampliada do que a TV aberta? É algo que já está acontecendo na emissora. A equipe de RH já existe, já está trabalhando em diversas iniciativas de jornada de inovação. A gente entende que isso não é, ok, tomou uma pílula, transformou e acabou. Não é. É um trabalho de realmente conscientizar e mostrar que todos são parte desse processo. Entrar com nossos skills aqui para ajudar essa equipe e, obviamente, o envolvimento deles é muito importante na entrega da solução. A entrega, muitas vezes, vem justamente da área que está com a dor, porque eles que estão conhecendo e sentindo isso. Então, a gente sabe que a transformação digital tem essa questão de pessoas / cultura, é uma questão de revisão de processos e aí também a aplicação das tecnologias. Em relação àquela questão que você colocou, Dani, que eu achei super pertinente sobre as entregas comerciais, né? O SBT já trabalha no modelo multiplataforma de entrega. A gente enxerga isso como uma necessidade e temos várias soluções que já estão ativas e com clientes muito satisfeitos. O que quer dizer que
quer dizer como entrega multiplataforma? É praticamente one-stop shop. Às vezes uma empresa tem dificuldade de ter um orçamento para montar uma estrutura comercial, porque uma promoção você tem que ter os prêmios, você tem que ter a mídia, você tem que ter uma mecânica. E aí, para você poder desenvolver e aplicar isso no mercado, às vezes é muito oneroso para uma empresa, porte médio ou até grande. Então, dependendo como for, o SBT tem uma solução que entrega toda essa solução, com toda a expertise que o SBT já tem de promoções, que vem de gerações e com a credibilidade da marca de entregar prêmio, e que a marca ela tem que falar com uma única entidade, que seria o SBT, que vai cuidar desde a comunicação deles no Above the Line, na TV aberta, como no Below the Line, trabalhar com a solução técnica que é para atender o desafio da promoção, seja para fazer mais vendas ou fortalecer a marca, algo do gênero. E depois, além dessa entrega da tecnologia, da infraestrutura toda da promo, regulamento, acompanhamento das entregas dos prêmios e tudo mais, também tem a mídia, que vai tudo de uma maneira integrada. E aí a mídia, a gente está falando todos os pontos de contato da emissora, que são os 70 canais do YouTube, que tem ali mais de 800 milhões de views por mês, você tem as outras X milhões de followers que seguem no Instagram, tanto da emissora, e dependendo se quiser um talento da emissora, também tem esse push extra através das redes sociais do talento. Então, assim, já estamos trabalhando há algum tempo com essas soluções multiplataforma. Para a gente poder encerrar aqui, eu queria te colocar mais uma questão, né? O que se vê no mundo todo é que cada vez mais os grupos tradicionais, os broadcasters, eles vêm tentando executar um trabalho que é o que se chama tecnologia do negócio, ou seja, tudo aquilo que vai estabelecer a relação de um novo ecossistema integrado e que você vai talvez tentar manter presa essa audiência em todos os seus canais de comunicação, e nessa relação B2C, esse desenvolvimento muitas vezes tem sido prioritário dentro das organizações. Você vê um movimento natural no Brasil, não só pensando no SBT, mas o mercado como um todo, começando a buscar esses seus blocos de desenvolvimento interno? Eu acho que a tendência é você trazer determinadas competências para dentro de casa, no médio e longo prazo. Talvez no curto prazo seja estar amparado com parceiros, quase que extensões da companhia, para atender algumas demandas, enquanto existe outro core na produção de conteúdo, que também demanda bastante investimento e atenção. Então, eu acho que vai depender muito, mas eu entendo que o futuro tende a concentrar, mas eu acho que antes de concentrar, vai ter uma extensão em outras companhias e parcerias. Pensado, então, para encerrar aqui agora, essa é a questão aí do novo clichê, né? Mas quando a nossa vida voltar ao normal, a sua empresa ainda será a mesma? Ela não é a mesma sempre, ela muda toda hora. Talvez tenha acelerado algumas mudanças. Sem dúvida, trouxe bastantes reflexões para todo o grupo, para todas as pessoas impactadas diretamente dentro da emissora, mas também colaboradores de outras empresas que trabalham fora da emissora, e que fez repensar diversas metodologias, seja da rotina de trabalho, como priorizar, etc. A velha normalidade já exige uma transformação e uma reinvenção contínua. E acho que isso vai dar força para acelerar algumas frentes. Obrigada pela sua participação no SET Experience Academy. Daniel, que agradeço a oportunidade de participar aqui da SET Experience Academy e, enfim, estou à disposição. Obrigado.